Olá, obrigado pelo carinho da sua audiência. O Direto ao Ponto já está no ar. Hoje estaremos conversando sobre a educação na cidade de Sorocaba. Estaremos falando com um novo secretário da Educação, professor Flaviano Agostinho de Lima. Vamos conversar com ele sobre a aprovação do Plano Municipal de Educação, os projetos para os próximos 10 anos na cidade de Sorocaba. Também, nesta edição, estaremos conversando com o vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba, vereador Francisco França. Uma informação muito importante, informação em primeira mão sobre o acordo entre o Sindicato dos Condutores e a Sorocaba Refresco. E a notícia em primeira mão é a decisão da Justiça que acaba de sair e nós vamos entender como vai funcionar, se o sindicato vai acatar o acordo ou a decisão judicial. É uma informação em primeira mão. Na nossa tribuna de formadores de opinião, Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado, ele que é representante da 24ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. E Dr. Luiz Antônio Barbosa, advogado especialista em contas públicas. Vereador Francisco França, vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, satisfação imensa tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto. Satisfação é nossa, quero cumprimentá-lo, Oliveira, pela oportunidade, o doutor Claudinei, o doutor Luiz, pelo debate que vamos fazer aqui, numa situação muito importante que envolve a vida dos trabalhadores da Coca-Cola. 217 trabalhadores demitidos no setor de distribuição e entrega, motoristas e ajudantes. É uma intensa negociação, um intenso debate, o tempo corre e o sindicato fecha um acordo. Na semana em que o sindicato fecha o acordo concretizado, a decisão da Justiça, a decisão final. A minha pergunta, o sindicato vai cumprir o acordo ou a decisão da Justiça, vereador? Primeiro, Oliveira, é bom deixar claro que o acordo, embora firmado com o sindicato, mas ele tem que ser ratificado individualmente por cada um dos trabalhadores. É cada trabalhador individual que vai dizer se aceita ou não o acordo. Para nossa surpresa e felicidade ao mesmo tempo, a sentença acabou saindo 2, 3 dias após esse acordo. Então, agora é o momento de avaliarmos o que é melhor para os trabalhadores e orientarmos eles ao que é melhor para eles, para que seja tomada a melhor decisão possível. O que determina a sentença da Justiça? A sentença da Justiça do Trabalho da 4ª Vara de Sorocaba determina a reintegração de todos os trabalhadores que ainda não aderiram ao acordo, com o respectivo pagamento dos salários atrasados, de todos os benefícios, inclusive a proibição de novas demissões em massa. É isso, em linha geral, que diz a sentença, e é isso que nós estamos avaliando para ver o que é melhor para o trabalhador nesse momento. E o acordo feito entre sindicato e a Sorocaba Refresco? O acordo prevê, além do pagamento de todas as verbas rescisórias legais, mais um abono de 10 salários nominais de cada trabalhador, ou melhor, de 9 salários para cada trabalhador, além das suas verbas, mais 10 meses de cesta básica e mais 10 meses de plano de saúde familiar. E com isso o trabalhador estaria homologando a sua rescisão e estaria desligando definitivamente da empresa. É isso que prevê esse acordo firmado que, volto a repetir, depende da ratificação individual de cada trabalhador. Vereador, vamos apresentar para o nosso telespectador a sentença. Vamos só mostrar aí a sentença que já está em suas mãos, que saiu nesta semana, saiu agora. É a primeira informação aí, a sentença do Poder Judiciário, o autor, Sindicato dos Trabalhadores de Sorocaba, trata-se de ação coletiva, portanto nós vamos discutir um pouco mais a sentença aqui sendo divulgada agora em primeira mão através do Direto ao Ponto. Já abro para os nossos formadores de opinião. Dr. Claudinei Fernando Machado, sua pergunta, seu questionamento. Vereador satisfação França, em primeiro lugar. Uma satisfação muito grande estar aqui, recebendo aqui o nobre vereador aqui dentro desta tribuna virtual de debate sobre as questões da cidade. A questão é simples. O sindicato, na avaliação que ele faz dessa sentença, França, e também do acordo, você poderia adiantar para nós e para os ouvintes assim, qual vai ser a indicação do sindicato com relação ao que adotar, se adotar a sentença, se adotar o acordo firmado? É óbvio que sempre a decisão vai ser do trabalhador, mas qual é a posição do sindicato? A
posição do sindicato inicial, primeiro, é esclarecer os trabalhadores da real situação de cada um deles. Se fizer o acordo, recebe imediatamente todos os seus direitos, mais esse abono. Se optar pela reintegração, nós temos um longo processo pela frente, porque a empresa é um direito dela de recorrer dessa sentença e o sindicato vai continuar defendendo a manutenção dessa sentença de primeira instância. Então, o que nós não vamos fazer é enganar ou deixar nas entrelinhas para cada trabalhador da situação. Não, deixar muito claro as duas situações. E aí a decisão pessoal de cada um é cada um que sabe da sua real situação, sabe das suas necessidades, sabe e deve saber o que é melhor para ele. Então, o sindicato vai colocar as duas situações muito claramente. Em aceitando o acordo, recebe seus direitos, está desempregado, vai cuidar da vida. Em aceitando a sentença, vai ser reintegrado, mas tem um longo processo pela frente ainda. Se você estivesse na condição desses trabalhadores, qual das duas opções ficaria, vereador? Eu gostaria de não opinar porque eu não quero influenciar a decisão de cada trabalhador. Nós queremos que eles sejam bem orientados e tomem a decisão que melhor entender cada um deles, porque a situação pessoal, a situação que cada um está vivendo, é eles que sabem individualmente na sua casa, com a sua família, a situação que está. Então eu não queria e não quero e não vou opinar, a minha opinião pessoal. Independente da situação, o sindicato vai caminhar com os trabalhadores até o final? O sindicato tem por praxe, não é de hoje, não é o primeiro embate que nós fazemos com empresas, são inúmeros, esse é mais um. O sindicato, enquanto tiver um trabalhador sem fazer o acordo, um trabalhador lutando, a direção do sindicato está junto, dando todo o respaldo para eles. Doutor Luiz Antônio Barbosa, sua pergunta, satisfação, doutor? Satisfação a todos. Hoje, desses 217 trabalhadores, quantos já assinaram o acordo? Até a data de ontem, que nós temos levantamento, dos 217, apenas 70 fizeram esse acordo. Então, tem 70 trabalhadores que estão fora e os demais estão todos ainda sem formalizar o acordo, aguardando a orientação, a decisão a ser tomada. Esses já não serão abrangidos mais pela sentença? Não. A própria sentença, num dos tópicos do juiz da quarta vara, ele deixa claro que esse acordo ele vale para todos os trabalhadores, exceto aqueles que já aderiram ao acordo firmado. Quando se deu esse acordo entre sindicato e a Sorocaba Refresco, o que foi que viabilizou esse acordo entre o representante da categoria e a empresa, vereador? Na verdade, Oliveira, o que acabou viabilizando é um embate, quer dizer, essa é uma luta que vem há mais de 4 meses, e isso causa um desgaste para os trabalhadores que estão sem receber nesse período e causa também um desgaste para a empresa. Então, acho que uma série de fatores levaram para que a empresa sentasse com mais responsabilidade, fizesse uma proposta, se não o ideal, que era a reintegração, mas uma proposta que contempla a parte dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, o sindicato, a situação desses mais de 200 pais de família sem receber nada durante 4 meses. Então, acho que é uma série de fatores que levaram as duas partes a sentar e chegar a esse entendimento. Doutor Claudinei? Nessa avaliação, seguindo, sempre lembrando, né, que o sapato pode ser muito bonito, mas só o dono sabe onde ele aperta. Aí são 4 meses aí sem receber nenhum salário, contas atrasadas. Comentando essa questão, acho que a própria situação impulsiona pela percepção imediata, né? Mas o conselho jurídico que se há de dar é sempre ouvir aí o advogado que está capitaneando essa situação, porque ele vai ser a pessoa mais indicada para orientar juridicamente aí o trabalhador aí envolvido nessa questão. Uma sentença como essa levaria em tempo quanto, em média, quanto tempo, doutor Claudinei? Você veja, Oliveira, nós temos aí o juiz prolatou a sentença. Se, vamos dizer assim, aqueles empregados que eventualmente eles abrirem mão desse acordo e preferindo a reintegração, como o próprio França já disse, a coisa já vai longe. E ainda dessa sentença ainda cabe apelação. E se for apelar, isso aí ainda tem um processo, o caminho é muito longo pela frente. Doutor Luiz Antônio? Só um esclarecimento. Em relação ao acordo, como o doutor Claudinei colocou, eles já estão aí há 4 meses, né, sem salários. Nesse acordo serão pagos os atrasados e mais os 9 salários, ou esses 9 salários incluem aí esses 4 meses? Não, nesses 9 salários inclui esses 4 meses. A empresa até então ela não reconheceu a reintegração porque não tinha uma decisão ainda. Então, conta os 9 meses, os 9 salários a partir da demissão no mês de fevereiro. Então, não é os 4 meses atrasados mais 9, são os 4 atrasados mais 5, que dá um total de 9. O seguro-desemprego está garantido?
O seguro-desemprego está garantido porque é uma demissão sem justa causa, e aí todo trabalhador que se enquadrar, e no caso da Coca, acho que os 100% se enquadra nas regras do seguro-desemprego, estaria garantido. Vereador, a interpretação que dá aquela questão de um primeiro momento, quando a empresa demite e fica todo esse embate, mas no final a interpretação que dá é que a empresa sempre acaba sendo a vencedora? Não necessariamente, Oliveira. Esse caso é um caso específico, que nós temos uma sentença que ela serve de embasamento, inclusive para próximas outras demissões, outros embates que virão. O grande problema é que a justiça, infelizmente, ela demora muito. Se essa sentença tivesse saído há 15 dias atrás, um mês atrás, o desdobramento seria outro. Mas, infelizmente, o tempo da justiça não é o tempo da necessidade do trabalhador. Então, acaba acontecendo isso, sair um acordo, às vezes, antes da sentença, por realmente necessidade da vida de cada trabalhador. Vereador Francisco França, ele que é vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba, colocando neste momento, aqui no Direto ao Ponto, uma informação em primeira mão, um acordo estabelecido após temos aí a sentença da Justiça. Na Câmara 3, o vereador França e vice-presidente do sindicato, dê a sua mensagem para os trabalhadores sobre a importância, como o sindicato se posiciona a partir de agora em relação a esta questão. O nosso recado a todos os trabalhadores, já foram avisados via os nossos canais de comunicação, que aguardem nos próximos dias uma orientação, uma nova assembleia com todos eles, para que seja tomada essa decisão em conjunto com a orientação do sindicato, tanto para quem quiser viabilizar o acordo, como para quem quiser se reintegrar e continuar na luta. Isso deverá ser chamado na assembleia nos próximos dias, porque as decisões nossas todas são tomadas em assembleia com todos os trabalhadores juntos. Francisco França, um prazer tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto. Muito obrigado. Eu que agradeço e vamos estar sempre à disposição para esclarecer os problemas da nossa sociedade. No Direto ao Ponto, recebemos Francisco França, vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba, falando desta decisão, acordo e posterior à decisão da Justiça para a reintegração dos trabalhadores da Sorocaba Refresco na cidade de Sorocaba, ela que é distribuidora da empresa Coca-Cola. O Direto ao Ponto vai para o intervalo e volta já. Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. A lente é a força da câmera reflex digital. Canon EOS. Canon. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança. Se você teve catapora, você pode desenvolver zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, se vestir ou secar o cabelo. Seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o zoster. Totalmente voltado ao mercado imobiliário, o TV Imóveis é focado em levar oportunidades de negócios dos mais variados empreendimentos, a fim de garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor. O programa conta também com entrevistas de profissionais, dicas e notícias atualizadas do mercado imobiliário. TV Imóveis, aqui na TVR. Aqui é a enfermaria, estou sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto. Aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola.
Aqui é quimioterapia. A mamãe fica junto comigo quando eu faço o tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPASS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Olá, voltamos com Direto ao Ponto, destacando os principais fatos de Sorocaba e toda a região, os fatos que repercutem na vida do cidadão de uma maneira geral. Na nossa tribuna de formadores de opinião, Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado, representante da 24ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, e Dr. Luiz Antônio Barbosa, advogado especialista em contas públicas. Recebemos no primeiro bloco o vice-presidente do Sindicato dos Condutores, o vereador Francisco França, com uma notícia em primeira mão, aqui no Direto ao Ponto, ainda não repercutido e não divulgado na imprensa, ou seja, a decisão da Justiça em relação à Sorocaba Refresco, distribuidora da Coca-Cola, que há alguns meses atrás procedeu à chamada demissão em massa de 217 trabalhadores do setor de distribuição e entrega, ou seja, ajudantes e motoristas. Nessa semana o sindicato fez um acordo com a Sorocaba Refresco e posterior sai a decisão da Justiça. Volto novamente aos nossos formadores de opinião. Doutor Claudinei, como que o senhor vê essa situação? Qual é o melhor, esse cenário em si, que vive hoje os trabalhadores, o impasse, aceita o acordo ou acata a decisão judicial? Veja, Oliveira, eu acho que para nós, o meio jurídico, se nós entendemos essa situação até como inusitada, para o trabalhador que é muito mais ainda. Agora vai caber ao sindicato, efetivamente, através do seu departamento jurídico, orientar aí os seus filiados sobre qual é o melhor caminho a ser seguido. Mas como eu disse anteriormente, juntamente aqui com o conde da presença do França, o sapato pode ser muito bonito, mas só eu sei onde ele me aperta. Então, aí, um período longo, sem aí ter como satisfazer as despesas de casa e tudo mais, muita gente vai optar pelo cumprimento do acordo e não pela sentença, justamente por um critério econômico. Doutor Luiz Antônio? Bom, em relação aqui ao acordo, o acordo de sentença, a sentença ela estipulou que não poderiam haver demissões em massa, mas poderia haver aí uma rotatividade, uma dispensas aí escalonadas. Não seriam todos a totalidade demitida de uma vez. De outro lado, a sentença ela estabelece que os 4 meses terão que ser reembolsados, terão que ser ressarcidos, terão que ser pagos aos trabalhadores e pelo andar da carruagem aí, provavelmente uma apelação até chegar ao julgamento de um tribunal demore mais de 5 meses. Sim. Do ponto de vista matemático, eu acho que hoje compensaria mais aceitar a sentença, mas sabendo que existe o risco de poder ocorrer uma demissão, não em massa, mas dentro de um programa da empresa. E tem que ver também a situação de como ficou o trabalhador, até a própria... não o campo de trabalho, mas como ficou aí o clima dentro da empresa em relação aos trabalhadores. Tudo tem que ser levado em conta. Exato, é uma decisão que nos próximos dias nós estaremos acompanhando e repercutindo, lembrando que o espaço do Direto ao Ponto está aberto também para a Sorocaba Refresco, para a sua posição em relação a esta decisão da Justiça. Educação, como está a nossa pátria educadora, doutor Claudinei? Se depender do governo federal, uma tragédia, mas do governo municipal, onde nos é mais próximo,
nós temos uma situação mais confortável para a gente cobrar de quem de direito, né, Oliveira? Doutor Luiz Antônio Barbosa, o doutor Claudinei coloca aí que se depender do governo federal, mas no caso do estado, do municipal, fica mais próximo para nós cobrarmos, mas nós temos uma questão, a questão da falta de vagas em creches na cidade, que há tempos estamos cobrando. O governo diz que as coisas estão acontecendo, mas ainda temos muitas crianças fora da sala de aula. Veja, Oliveira, infelizmente o governo, a administração pública, ela trabalha dentro de limites orçamentários. Infelizmente hoje nós estamos vendo aí toda uma situação do país, uma situação de crise, que é uma crise interna, coloco sempre isso aí, não é uma crise externa, não é uma crise mundial, é uma crise interna, mas isso vem afetando. E quando você afeta a economia, você afeta a arrecadação e as receitas do município. Infelizmente, nós teremos aí um problema aí de investimentos em relação ao município, ao estado, à União, por conta até de falta de receita mesmo. Doutor Claudinei, recentemente nós tivemos aí a discussão, uma ampla discussão, que eu até coloco que tivemos a queda de um secretário da Educação, o professor José Simões, nesse período. 2, Oliveira. 2? 2. Teve aquela outra secretária que nem bem esquentou a cadeira, já saiu, que falou que a nossa fila não passava de algumas poucas crianças, e na realidade era muito mais do que isso. E aí? Aí a questão é a seguinte, ou se faz um levantamento sério, estabelecendo um cadastro para o município, para a gente ter aí planificado, ou a fila das ações judiciais aí contra o município, por conta da ausência de atendimento às crianças que necessitam de creche e outras coisas mais, só vai crescer. Mas, doutor Luiz Antônio Barbosa, e o Plano Municipal de Educação, qual a sua avaliação da discussão? Veja, eu acho que a discussão ela foi muito politizada em assuntos que fogem ao real objetivo do que seria a discussão. Eu acho que faltou, mas eu acho que nós temos ainda a avançar trabalhando aí de uma forma assim, um pouco mais objetiva. Projetos e ações da Secretaria da Educação na gestão municipal. Para falar sobre este assunto, com grande satisfação, recebemos nos estúdios do Direto ao Ponto o novo secretário da Educação de Sorocaba, professor Flaviano Agostinho de Lima. Satisfação imensa tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto, secretário. A satisfação é toda nossa. Um grande abraço, Oliveira, a todos os seus ouvintes e aqui em especial também um abraço para o doutor Claudinei Machado e o doutor Luiz Barbosa. Dentro de uma administração, assumindo como o terceiro, dentro de um primeiro mandato na secretaria, já que tivemos uma secretária inicial nos primeiros meses do governo Panunzio, depois vem o professor José Simões, quando se discute o plano para os próximos 10 anos na educação, o secretário, numa determinada polêmica, mesmo o senhor não admitindo que não vem ao caso agora, ele é afastado das discussões. O senhor assume essa discussão, toma a linha de frente e após a concretização do plano, a aprovação, o senhor assume definitivamente a secretaria. Como que o senhor avalia a partir de agora o seu trabalho, como que o senhor visualiza e planeja para a execução, o trato com a educação no município de Sorocaba? Bom, inicialmente é uma grande honra poder assumir a Secretaria de Educação. No meu caso, como educador, eu não tenho como agradecer a confiança do nosso prefeito Antônio Carlos Panunzio. E aqui eu espero, junto ao governo e especialmente a nossa população, chegar ao final do mandato e não decepcionar, ao contrário, que a gente possa efetivamente avançar bastante com a educação do nosso município, em especial a da nossa rede municipal, hoje com mais de 52 mil alunos. Sim. Então, e daí, relacionado também a essa honra, sucedendo a professora Dulcina, o professor Simões, que ele mesmo que pediu a exoneração, e o Plano Municipal de Educação eu acompanhava lá do Parque Tecnológico, uma vez que tínhamos metas relacionadas à educação superior, educação profissional e tecnológica, mestrado e doutorado. E por uma série de circunstâncias, acabei
a convite do prefeito e mesmo com o apoio do Simões, né, dando sequência ao plano municipal e com a saída, né, com o pedido de exoneração do professor Simões, eu recebi esse honrado convite para assumir a Secretaria de Educação. Já abro para as perguntas dos nossos formadores de opinião. Dr. Claudinei Fernando Machado, sua pergunta. Flaviano, a gente se conhece há muito tempo, desde a época do Getúlio Vargas, né? E aí, esse cadastro, sai ou não sai? Bom, o cadastro já saiu. Hoje nós temos um número total de 4.900 crianças que estão cadastradas, o que seria a nossa demanda reprimida aqui em Sorocaba. Quero lembrar que nós temos na faixa de 0 a 3 anos um total de 32 mil crianças, né? E hoje nós já temos mais de 12 mil vagas em creche. Sorocaba, ela já está próximo do nível de 50%. Quando a gente soma daí as vagas conveniadas e as vagas privadas, a gente já ultrapassa. Mas nós sentimos, nesses últimos anos, um aumento dessa demanda de creche em função de um dos fatores bastante importantes, que é o acesso da mulher ao mercado de trabalho. Então, essa demanda ela chegou e o governo hoje, o governo do nosso prefeito Panunzio, tem trabalhado muito. Já foram entregues nesse governo 17 creches, né? E estamos com um ritmo bastante forte, né, para que a gente consiga atender essa demanda reprimida ou pelo menos minimizar bastante esse cadastro, que ele é público, ele tem funcionado de maneira muito adequada e a cada semestre ele vem sendo aprimorado com as sugestões inclusive da comunidade. Se o cadastro já está em prática, já está em execução, qual é o planejamento da Prefeitura para zerar o déficit da falta de vagas em creches? Bom, hoje eu já posso colocar, até trazendo um resumo aqui, o nosse prefeito já entregou 28 equipamentos escolares, entre creches, escolas, oficina do saber, sabe tudo, num total de 12.191 vagas, né? Inclusive escolas estaduais que estão sob nossa responsabilidade, e pretendemos chegar até o final do ano que vem, cumprindo com o mandato dele, entregando 21 mil vagas aqui em Sorocaba. Então, é um trabalho muito forte, é um trabalho que está organizado. Aqui eu tenho que agradecer toda a secretaria e a prioridade do nosso prefeito com relação a minimizar bastante a demanda de vagas por creche em Sorocaba. Dr. Luiz Antônio Barbosa, qual a pergunta que fica para ser respondida depois do intervalo pelo secretário? Eu queria que o secretário esclarecesse aí ao público essa questão que ficou em relação às audiências, porque ficou muito polarizado em questões políticas e não em questões práticas, para esclarecer ao público o que realmente era o objetivo das audiências. O Direto ao Ponto vai para o intervalo e volta já. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Aqui é a enfermaria, tá sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto, aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia, a mamãe fica junto comigo quando eu faço tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPAS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. Totalmente voltado ao mercado imobiliário, o TV Imóveis é focado em levar oportunidades de negócios dos mais variados empreendimentos, a fim de garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor. O programa conta também com entrevistas de profissionais, dicas e notícias atualizadas do mercado imobiliário. TV Imóveis, aqui na TVR.
Se você teve catapora, você pode desenvolver zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, se vestir ou secar o cabelo. Seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o zoster. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança. A lente é a força da câmera reflex digital. Canon EOS. Canon. Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. De volta com o Direto ao Ponto, debatendo os principais assuntos de Sorocaba e região. No primeiro bloco, recebemos o vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba e região, Francisco França, falando a respeito do acordo firmado com a Sorocaba Refresco e a posterior decisão da Justiça em relação à demissão em massa que ocorreu há 3, 4 meses atrás, dos trabalhadores do setor de distribuição da Sorocaba Refresco, na área de distribuição e entrega ali envolvendo ajudantes e motoristas. No segundo bloco, e continua conosco o novo secretário da Educação de Sorocaba, professor Flaviano Agostinho de Lima. Na nossa saída de bloco, ficou a pergunta no ar do Dr. Luiz Antônio Barbosa, que reformula a pergunta. Doutor Luiz. Gostaria que o secretário explicasse ao público qual era o real objetivo das assembleias, que elas foram muito politizadas por grupos que, ao final, atrapalharam uma discussão e colocaram discussões que não eram o objetivo final das audiências. Só para pontualizar, o doutor fala a respeito do Plano Municipal de Educação. Exatamente. Ok? Bom, é importante lembrar que o Plano Nacional de Educação, Lei 13.005 de 2014, ele deu prazo de 1 ano para os estados e municípios elaborarem seus planos municipais ou atualizarem aqueles que já tinham seus planos, de acordo com as metas nacionais, mas em regime de colaboração municípios e estados. E aí já se instaurou uma dificuldade, porque o ideal seria o estado elaborar o seu e depois o município elaborar o seu para, de uma forma mais harmônica, nós termos esse documento. De qualquer forma, aqui em Sorocaba, desde o ano passado, com a Secretaria de Educação, com especial trabalho do Conselho Municipal de Educação, presidido pela professora Laurita, iniciou um trabalho grande, porque o plano ele tem uma série de recomendações e orientações do Ministério da Educação e todas elas foram seguidas, né? Se fez o diagnóstico, se instituiu comissão de trabalho. Não é fácil essa tarefa, fazer o diagnóstico, estabelecer cenários, convidar toda a sociedade para participar desse processo. E, sem dúvida, aí é um dos pontos, né, mais difíceis, né, na nossa democracia tão nova ainda, a democracia do nosso país. Nós temos a organização dos vários movimentos sociais, de todos os setores, e daí nós tivemos ao longo dessas plenárias momentos bastante tensos, né, mas chegamos ao final. Alguns temas acabaram se polarizando e até, no meu ponto de vista, ultrapassando o que seria a discussão finalista
característica do Plano Municipal de Educação, que são lançar as grandes metas, né, algo quantitativo relacionado à educação básica, à educação superior, né, especialmente para Sorocaba. E o plano não é da rede municipal, ele é um plano do município e de todos, né, do setor público e do setor privado. Secretário, eu conversando com alguns professores, eles me fizeram o seguinte questionamento. Agora, a partir da aprovação do plano, qual metodologia pedagógica será implantada na rede? A Paulo Freire ou de outro pensador? Bom, aí nós estamos num outro campo. O plano municipal, ele coloca estratégias, mas no caso da rede municipal, nós já temos trabalhos anteriores, comissões formadas, que estão discutindo o marco referencial, ou seja, de que forma, quais são os princípios, valores, grandes objetivos curriculares, né, que nós estaremos implantando, adaptados, claro, seguindo as diretrizes nacionais, para a nossa rede, em especial o município, a rede de educação infantil, que é a nossa obrigação. A obrigação do município, ela está com as creches e até o 5º ano. A partir do 6º ano, a obrigação é do Estado. Sorocaba ainda mantém escolas tradicionais, né, que vão até o ensino médio, mas ela tem os recursos e o objetivo básico de trabalhar com a educação infantil, né, e até o 5º ano. Então, hoje, nós temos um trabalho muito forte envolvendo toda a nossa rede. É importante a participação da sociedade também na construção dos referenciais teóricos e metodológicos. Mas já está definida essa metodologia? Ela já caminha para o ano que vem estar pronta. Pronta. Tá? E qual seria? Não, ela ainda não tem, porque justamente esse debate que está sendo feito agora, estamos olhando as matrizes, posso citar, por exemplo, Vygotsky, que passa por Paulo Freire, Vallon, enfim, tantos cientistas relacionados à área da educação, e aí é um momento de grande reflexão e de participação da sociedade, porque aí sim nós vamos ter as diretrizes de ação dos nossos professores. Doutor Claudinei. Uma coisa que me preocupa, Flaviano, é que o Estado adotou aí há muito tempo, mais de uma década, a tal da progressão continuada. Não passa pela cabeça dos pensadores da educação sorocabana adotar isso dentro das nossas escolas municipais? Não tem sentido esse movimento, e acredito que não caminha por aí, embora nós temos hoje todo um modelo que está sendo estruturado no sentido de dar suporte aos alunos para que se evite a repetência. Então, isso é bastante importante. Temos na nossa estrutura, né, são os supervisores de ensino, temos os diretores e vice-diretores de escola, os orientadores pedagógicos que se reúnem, né, praticamente semanalmente e organizam todos os trabalhos para a melhoria contínua, né, da nossa rede municipal e que nós tenhamos efetivamente um apoio ao aluno, né? Um apoio para que ele tenha cada vez mais um resultado adequado. E Sorocaba tem respondido de maneira muito positiva, avançando no Saresp e no IDEB. Doutor Luiz? Eu vou colocar um pensamento, uma ideia, né? Uma coisa que eu acho que falta em Sorocaba em relação às escolas. Não seria uma coisa relacionada só à Secretaria de Educação. Eu colocaria aí uma união com a Secretaria de Esportes. Eu acho que isso é uma coisa provada mundialmente, que o esporte dentro da escola, ele ajuda muito na formação e manter o aluno dentro da escola. E nós vemos hoje um gasto muito grande, até um gasto razoável do município com times profissionais. E eu não vejo um investimento forte na parte de esporte dentro das escolas, para tirar inclusive alunos de rua para fazer coisas de esporte dentro da escola. Não seria interessante fazer um trabalho nesse sentido? Sim, eu queria até aproveitar e colocar que as nossas escolas, elas já estão sendo construídas com equipamentos, com ginásios, né? Nós temos aí demanda dos professores da área de educação física e há uma preocupação bastante grande e ações têm sido feitas, né, para incentivar ainda mais o esporte, né, na nossa matriz curricular, na execução dessa matriz. Ele é fundamental. Lembrando que o município tem a responsabilidade até o 5º ano, né? E hoje, claro, esses investimentos são grandes, são significativos. Hoje falamos também
na questão do movimento em si, quer dizer, a educação física e depois a área do movimento das nossas crianças, que também precisam ser estimuladas em várias outras áreas e percepções, até mesmo musicalização. São muitos projetos que existem na nossa escola, dando uma educação a mais plural possível, respeitando toda a essência da diversidade da nossa sociedade. Secretário, professor Flaviano, o Plano Municipal de Educação, ele prevê várias diretrizes na política de inclusão para deficientes, ou seja, deficientes físicos, visuais e cadeirantes. Existe uma definição de qual modelo o município irá implantar? Hoje já temos um trabalho feito pela rede municipal, eu sempre deixo muito claro, temos a rede estadual que também executa o seu modelo, mas hoje nós já temos uma divisão de educação especial, ela tem uma abordagem multidisciplinar, inclusive, uma classe hospitalar que já existe, enfim, nós temos avançado bastante com relação à educação especial, que é a meta 4 do Plano Municipal de Educação, ou seja, a gente precisa dessa educação inclusiva e todas essas crianças, todos esses jovens estarem nos anos regulares e com o necessário apoio, né, para o seu aprendizado. Dr. Claudinei? O doutor Luiz, ele falou, em 30 segundos eu vou manifestar uma posição aqui, que uma boa parte da verba da Secretaria de Esportes é destinada a times profissionais. Não é uma boa parte, não. É a maior parte dela. Vai destinada para 2 times profissionais, um de futebol e um de basquete, e depois uma pequena parte dela, algo em torno de R$800 mil dos 2,5 milhões, é que assim, são destinados para todas as outras atividades esportivas. Uma vergonha uma coisa dessa. Né? O esporte, ele tira, aqui na cidade nós já tivemos vários projetos que tiravam a criança efetivamente da rua e colocavam ela dentro de uma quadra desportiva. Ou se pensa mais seriamente nisso, ou isso não vai dar certo. Professor, fica... Não, o meu comentário é que a nossa escola está tirando as crianças, estamos implantando a escola em tempo integral de maneira progressiva e bastante significativa no nosso município e, é claro, a área esportiva ela entra, né, de maneira bastante forte na formação, ao lado de outras formações que são necessárias. Luiz, em 5 segundos uma pergunta para fechar? Futuro da educação em Sorocaba. O futuro da educação de Sorocaba, ela passa, gente, pelo comprometimento de toda a sociedade. A gente precisa, tal como consta na Constituição, a educação é dever de todos. Então, todas as famílias, o poder público fazendo o seu trabalho, né, precisa ser eficiente, todos os professores, toda a rede envolvida, né, e toda a sociedade, todo o universo, né, colocando efetivamente a educação como agenda prioritária. O Plano Municipal de Educação ele está aí, de forma que a gente priorize, a gente possa discutir. E a Prefeitura de Sorocaba, ela daqui para frente vai dar, como sempre deu, total transparência ao nosso Plano Municipal de Educação, aos indicadores e de que maneira nós estamos evoluindo. Em 30 segundos, o que pensa o secretário em relação à transformação do campus da UFSCar em Universidade de Sorocaba? Na verdade, eu acompanho essa temática há muito tempo, em particular eu sou favorável, o governo ele entende que não é o caso ainda de estar entrando nesse aspecto, porém o plano municipal aí aprovado pelos vereadores, inclusive com algumas emendas, entendem, né, que a UFSCar deve ser desmembrada e ser a Universidade Federal de Sorocaba. E, em particular, como eu disse, eu entendo também no sentido que nós somos uma região metropolitana, a 5ª região metropolitana do Estado, a 16ª maior região metropolitana do país e precisamos ter a nossa federal aqui, a Federal de Sorocaba. Secretário da Educação de Sorocaba, professor Flaviano, na Câmara 3, qual a avaliação que o senhor faz do Plano Municipal de Educação, agora já aprovado? O plano municipal, eu tenho colocado que ele é um plano rico, mas a sociedade tem que se envolver mais com ele e ele vai precisar constantemente, como já está previsto em 2 anos, teremos que fazer a revisão, a avaliação das metas e melhorar e buscarmos sempre ser mais ousados e trazendo também a responsabilidade da União e do Estado nos ajudando com relação à ampliação dos investimentos na educação aqui em Sorocaba. Secretário da Educação de Sorocaba, professor Flaviano, muito obrigado por comparecer aqui no Direto ao Ponto. Até uma próxima oportunidade. Dr. Claudinei Fernando Machado, na nossa tribuna de formadores de opinião.
Maranhão e Dr. Luiz Antônio Barbosa. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Até a próxima edição do Direto ao Ponto. Até lá!